Olá, pessoal! Tudo jóia? É um imenso prazer eu, professora Gisele Paiva, estar aqui junto à Faculdade Legale, trazendo mais uma mini aula para você que está aí me assistindo. Pois é, qual o tema de hoje, Gisele? Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, Lei Complementar 142 de 2013. E aí você pode me perguntar, essa aposentadoria tá tranquila. A reforma da Previdência não mudou nada com ela. Será que não mesmo? Será que a emenda constitucional 103 de 2019 não mudou nada na aposentadoria da pessoa com deficiência? Pois é, pessoal, muito se engana quem fala que a emenda constitucional não mudou nada na aposentadoria da pessoa com deficiência. E por quê? Porque nós tivemos uma alteração no decreto 3.048 de 99, pelo decreto 10.410 de 2020, mudando a forma de cálculo do salário de benefício desta aposentadoria. Na verdade, de todas as outras programadas, mas essa também. Isso quer dizer que a aposentadoria da pessoa com deficiência da Lei Complementar 142 de 2013, sim, foi afetada, ainda que indiretamente, pela emenda constitucional 103, ou melhor, pela reforma da Previdência, porque eu tive mudança na forma de cálculo. E a mudança na forma de cálculo se deu à redação do artigo 26 da emenda constitucional 103. Então, agora, qualquer aposentadoria de um deficiente, seja por idade ou por tempo de contribuição, eu vou aplicar o salário de benefício sobre a média de 100% dos salários de contribuição e não mais 80% como era. Antes eu tinha a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do período básico de cálculo. Já era esse entendimento, pelo menos em seara administrativa, por conta da alteração no decreto 3.048. Discussões relacionadas se aplica o artigo 29 da Lei 8.213 ou não, terão que ser resolvidas na Justiça, até mesmo porque há entendimento do qual eu concordo que o artigo 26 da Emenda Constitucional 103, tecnicamente, revogou o artigo 29 da 8.213, porque ele, 26, previu a forma de cálculo dos benefícios programáveis e estabeleceu que será daquela forma até que venha a nova lei, em substituição à determinação da 8.213. Ok? Coeficientes das aposentadorias, vou falar. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho para entender quais são as aposentadorias estabelecidas pela Lei Complementar 142. No que tange aos critérios para concessão, eu não tive alteração com a emenda 103. Então, a aposentadoria do deficiente ainda continua chamando por tempo de contribuição e por idade. Gisele, mas a reforma da Previdência agora criou uma única aposentadoria programada. Esquece, porque ela eu não aplico para o deficiente. A Lei Complementar 142 continua apresentando as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. E isso a reforma não alterou, ok? Duas modalidades de aposentadoria para o deficiente. Gisele, mas que deficiente? O deficiente que trabalha, o deficiente que verte contribuições para o regime geral de previdência social, tá? Então, eu não estou falando do deficiente que chega ao auge da sua vida sem trabalhar e sem contribuir para o INSS. Aquela pessoa que é portadora de uma deficiência, mas que nunca foi filiado ao regime geral de previdência social, talvez ele seja ancorado, ele seja substanciado pela LOAS, pela Lei Orgânica da Assistência Social. É a ela que ele deve recorrer. Aqui, no nosso cenário de regime geral de previdência social, onde eu tenho um princípio contributivo-retributivo, só vai se aposentar nos termos da Lei Complementar 142 quem contribuir para o sistema, ainda que de forma facultativa. Contribuir pelo mínimo exigido pela Lei Complementar 142 de 2013, ok? Outra coisa que eu tenho que falar, antes da gente falar em coeficiente, existe uma diferença crucial
entre incapacidade e deficiência. Incapacidade é uma coisa, deficiência é outra. Incapacidade impossibilita de forma total a pessoa para o trabalho, de forma temporária ou de forma permanente, mas a incapacidade impossibilita o trabalho. A pessoa não pode trabalhar mais, ponto. Aí eu estou diante de um benefício por incapacidade. Auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente. A pessoa que é alvo da Lei Complementar 142 de 2013, ou a pessoa que é destinatário dessa lei, ela possui uma deficiência, mas a deficiência não impede o trabalho. Tanto não impede o trabalho que ela trabalha, ela contribui e futuramente ela aposenta numa aposentadoria programável. Então, a pessoa tem sim uma deficiência, mas essa deficiência nunca vai impedir o trabalho, tá? Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção. Existem situações que a pessoa com deficiência, em algum momento da sua vida, vai estar incapaz para o trabalho, que inclusive de forma temporária. Não tem problema nenhum com relação a isso. Essa pessoa vai se afastar do trabalho e receber benefício por incapacidade. Voltou ao trabalho, volta a computar o tempo para essa aposentadoria. A primeira coisa também que eu tenho que entender é quem é o destinatário da Lei Complementar 142. Quem é considerado deficiente? E aí, gente, que o nosso olhinho brilha, porque o conceito de deficiente, ele é amplo. A lei define pessoa com deficiência, a Lei Complementar 142, porque aqui eu estou diante do conceito de deficiência para a aposentadoria. A lei define como deficiente aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, e aqui eu já tenho o regramento para estabelecer que esse longo prazo é por no mínimo 2 anos. Esse impedimento tem que ser de natureza física, mental, sensorial ou intelectual. Então, aqui eu tenho um impedimento de critério médico. Esse impedimento, atuando com diversas barreiras da vida social, do contexto social que aquela pessoa está inserido, tem que impossibilitar a vida plena e efetiva em sociedade, se comparado com quem não tem aquele impedimento. Então, a análise aqui, gente, ela é simples. Eu tenho que observar uma pessoa que possui impedimento de longo prazo, compará-la com uma pessoa que não tem este mesmo impedimento. E observar como é a vida de uma em sociedade e a vida de outra. E estabelecer quais são as situações que a pessoa com deficiência não consegue realizar de forma plena e efetiva, se comparada com aquela que não tem o impedimento. Então, a análise é essa. Ela não está impedida de viver em sociedade, ela tem uma barreira de viver em sociedade. E essa barreira não é total, ela pode ser parcial, porque a lei fala em uma participação plena e efetiva. Caracterizada a condição de deficiência, eu passo para o segundo estudo, vamos assim colocar, que são as aposentadorias previstas pela lei, idade e tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, o deficiente, ele tem uma aposentadoria com idade reduzida, se comparada com aquela pessoa que não é deficiente. E isso, gente, não é uma benesse para ele, não é um agrado para ele, é porque as condições dele de trabalho são diferentes daquela pessoa que não tem a deficiência. Então, a Constituição Federal, ela protege as pessoas com deficiência, possibilitando a aposentadoria mais cedo, porque aquela pessoa trabalha de uma forma mais árdua, se comparada com aquela que não tem a deficiência, tá bom? Então, na aposentadoria por idade, eu trabalho com idade reduzida, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. Idade ali, ó, igualzinha do trabalhador rural, é a mesma idade do trabalhador rural. Basta ter a idade mínima? Não! Este segurado tem também que cumprir o prazo de 15 anos de contribuição na condição da pessoa com deficiência. A lei exige que ele tenha, no mínimo, 15 anos de contribuição como pessoa com deficiência. E a lei vai um pouquinho mais a fundo. Ela fala também que, além dos 15 anos
com deficiência de contribuição, eu preciso ter 180 meses de carência. Ou seja, eu tenho que ter no mínimo 180 meses de período pago, seja na condição de deficiência ou sem deficiência. Os 15 anos de contribuição é como deficiente. Só que a gente já sabe também que eu posso utilizar diversas situações que a lei denomina tempo de contribuição, mas não é, e que continuam existindo depois da Emenda Constitucional 103. Um exemplo é o benefício por incapacidade. Período de afastamento em benefício por incapacidade, em que haja retorno para o trabalho ou contribuição, de forma que aquele período seja intercalado, ele conta como tempo de contribuição, ele não conta como carência, mas ele conta como tempo de contribuição. Então, se a gente já analisar concretamente um caso, se a pessoa tem ali 5 anos de trabalho e mais 10 de benefício por incapacidade e depois ela retorna para o trabalho, ela já tem 15 de tempo de contribuição. Embora, aos olhos da lei, ela tenha apenas 5 de carência. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho que entender, tá? E aí, no começo da nossa mini aula, eu falei sobre o coeficiente do valor. Esse beneficiário, o da aposentadoria por idade, ele vai ter direito a uma aposentadoria calculada da seguinte forma: 70% do salário de benefício novo, novinho, criado pela Emenda Constitucional 103, 100% dos salários de contribuição, aumentando 1% a cada ano de contribuição, até no máximo 30%. Então, o máximo na aposentadoria por idade que um deficiente recebe é 100% do salário de benefício, do novo salário de benefício. Começa com 70% e eu vou tendo 1% a cada ano contribuído, tá? Então, se eu pegar um exemplo, que a pessoa tem 15 anos de contribuição, seu coeficiente vai ser 85. Se a pessoa tem 20 anos de contribuição, o seu coeficiente será de 90%, ok? Segunda situação, aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Qual é a diferença com a aposentadoria por tempo de contribuição convencional que existia antes da emenda? Hoje sabemos que só continua existindo por regra de transição. A diferença é que o tempo de contribuição será reduzido de acordo com a classificação da deficiência da pessoa. Lá na aposentadoria por idade, eu não tenho classificação. A pessoa é deficiente, precisa de 15 anos de contribuição, independentemente do grau. Aqui, na por tempo de contribuição, eu vou precisar analisar qual é o grau da incapacidade da pessoa para estabelecer quanto tempo ela precisa ter efetivamente de contribuição. Uma deficiência leve, por exemplo, o homem ele precisa de 33 anos de contribuição e a mulher 28. Então, eu tenho uma diferença para convencional de 2 anos. Numa deficiência moderada, o homem se aposenta aos 29 anos de contribuição e a mulher aos 24 de contribuição. Numa deficiência grave, se vocês não estão sentados, sentam, que agora vem o grande plus dessa lei. Numa deficiência grave, a mulher se aposenta aos 20 anos de contribuição. Um minuto de silêncio. Isso mesmo que vocês ouviram. Será que com 20 anos de contribuição eu consigo aposentar uma mulher por tempo de contribuição? Consigo, desde que ela seja deficiente. E o homem aos 25 anos de contribuição. Nenhuma modalidade exclui a necessidade de carência. 180 meses de carência é obrigado. A grande vantagem dessa modalidade de aposentadoria é que não tem fator previdenciário, nem nunca teve. Então agora a gente sabe que o fator previdenciário, na reforma da Previdência, ele só existe em uma regra de transição da aposentadoria convencional, da aposentadoria por tempo de contribuição convencional. Aqui, na aposentadoria do deficiente, nunca existiu. Desde 2013, nunca existiu. Então eu falo que os deficientes, eles aposentam mais cedo e de forma melhor. Inclusive, gente, cabendo revisão para aquelas pessoas que já aposentaram na forma convencional e que podem ser considerados como pessoa com deficiência para fins de aposentadoria, tá? E qual é o valor dessa aposentadoria, então, por tempo de contribuição?
100% do salário de benefício. Do novo salário de benefício, 100%. Sem fator previdenciário. Nunca teve e nunca terá. Então, pessoal, se vocês querem aprofundar mais na advocacia de vocês, estudem a Lei Complementar 142 de 2013, porque nessa lei tem muita solução para muito cliente que às vezes você acha que não é deficiente, mas no olhar da Lei Complementar 142, ele é. E aí você aposenta o seu cliente mais cedo e com melhor valor. Essa é a nossa função de previdenciarista. E é uma função que eu levo muito a sério no meu escritório. Aposentar as pessoas da melhor forma que ela tem direito. Tá bom, pessoal? Sempre um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Até a próxima.